Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos utilizar o comando plot para criar gráficos bidimensionais aqui no Octave. E o comando plot é bem simples, é só escrever plot e escrever nesse modelo. Abre os parênteses, x, y, fecha os parênteses. Esse x e esse y são variáveis, em que o x vai ter elementos que vão ficar no eixo x de um plano cartesiano e o y vão ter elementos que vão ficar no eixo y de um plano cartesiano. Ou seja, estas duas variáveis podem ter outros nomes. Lembrando que o x, a primeira posição vai ficar no eixo x e a segunda posição vai ficar no eixo y. Então eu vou criar aqui um vetor, para dar um exemplo, um vetor ano, que ele vai ser igual a 2010 até 2019, certo? E vou criar um vetor vendas, que ele vai ter números aleatórios, 2, 3,5, 5, 8, 11, 7, 12, 15, 18 e 21, certo? E para criar o gráfico dessa situação aqui, ó, a quantidade de vendas pelos anos, vai ser plot. Aí aqui eu coloco ano, eu quero que o ano fique no eixo x, e aqui vendas vai ficar no eixo y, certo? Vou dar um enter e ele vai criar esse gráfico aqui para mim. Então, ó, aqui nós temos os anos e aqui nós temos a quantidade de vendas. É um gráfico assim, e esse gráfico ele pode ser formatado. Nós podemos alterar esse gráfico, a cor, o estilo da linha e outras coisas, certo? Então eu vou dar aqui um exemplo da mudança desse gráfico. Vou fechar ele aqui. Vou colocar o mesmo código, só que depois dele eu coloco aqui uma vírgula e vou escrever entre aspas simples alguns comandos que precisam ser escritos no formato de strings. Então eu vou colocar dois tracinhos, ele vai colocar o gráfico com uma linha tracejada, certo? Vou colocar letra M, que representa a cor magenta, que é uma cor próximo do rosa, certo? Vou colocar o O, que ele vai fazer marcadores nas interseções aqui, por exemplo, do ano 2010 com 2 vendas, ou 2 milhões de vendas, certo? E aqui 2011, 3,5. Nessas interseções ele vai criar marcadores. O O, ele vai dizer que é um marcador redondinho, certo? Um círculo. Vou fechar aqui e vou definir a espessura da minha linha. Vou colocar esse código aqui, line width, fecho as aspas simples, e os tamanhos, no caso eu coloco esse comando aqui que é a espessura, e eu tenho que indicar a espessura com um valor. Vou colocar aqui 3, que já é um tamanho legal. Agora eu vou colocar o tamanho do meu marcador. Lembra que eu coloquei esse O aqui para dizer que eu vou colocar marcadores em formas de círculo. Então eu vou colocar aqui o tamanho dele, marker size, fecho as aspas simples, e também o tamanho eu coloco sem aspas simples. E como ele é um círculo, eu quero pintar ele. Na parte de dentro eu coloco aspas simples, marker face color, fecho, bota a vírgula, e aqui é que eu escolho a cor. Abro as aspas simples, vou colocar aqui Y, que é yellow, de amarelo, certo? Vou dar um enter e aí ele vai criar um gráfico dessa forma aqui, ó. Os dois tracinhos vai deixar a linha tracejada. O M é essa cor rosada aqui, o magenta. O O vai me fazer esses marcadores aqui em formas de círculo, e o line width ele vai definir a espessura aqui, essa grossura dessa linha, certo? Eu botei 3, ficou dessa grossura. A gente pode mudar depois para dar para visualizar melhor.
certo? Marker size é o tamanho do círculo, que é o marcador, né, 12, e marker face color foi amarelo, que é o círculo aqui pintado de amarelo, certo? Vou fechar e vou dar mais uma modificada. Por exemplo, eu posso querer agora que o meu círculo seja bem maior, a minha linha também é um pouco mais grossa, e vou colocar aqui dentro do círculo vai ser verde, G de green. Lembrando que todos esses códigos eu vou deixar na descrição, link, e vou colocar aqui no lugar do M, vou colocar um B para ficar azul, certo? Vou dar um enter e ó como ficou agora. Ficou uma linha bem mais grossa, um marcador bem maior, azul e pintado de verde, certo? Então, basicamente é esse o modelo para fazer um gráfico. Mais na frente nós vamos ver outros modelos de gráfico e para finalizar o vídeo eu vou mostrar que também nós podemos utilizar funções para trabalhar com esses gráficos. Então eu vou fechar aqui, vou dar um clear e um CLC para limpar a tela e vou fazer outro exemplo. Nesse exemplo eu vou criar um vetor X que ele vai de -2 andando em intervalos de 0,01 até o 4, certo? Nesse caso aqui eu vou colocar ponto e vírgula para ele não escrever na tela todo esse vetor. Como ele vai andando de 0,01, vai ser um vetor com muitos elementos. Então, para não sujar a tela, eu vou deixar com ponto e vírgula. Vou dar um enter aqui. Ó, você vê que a dimensão dele aqui, ó, é de 1 por 601, ou seja, ia encher a tela se eu não colocasse esse ponto e vírgula, certo? E vou fazer um vetor y, que ele vai ser uma função, ou seja, ele vai depender desse vetor x. E esse vetor vai ser 3,5, vou colocar um pontinho porque eu estou relacionando com outro vetor, elevado a 0,5. Aqui eu posso colocar a multiplicação normal, porque é um número escalar, vezes x, né? E aqui vezes, vou multiplicar por outra função com o vetor, que vai ser a função cosseno. Vou fechar os parênteses, 6 vezes x, certo? Como esse vetor y tem que ter a mesma quantidade de elementos, eu vou colocar também um ponto e vírgula aqui, para ele não mostrar todos os elementos, certo? Então vou dar um enter, ele criou aqui também o vetor y com a mesma dimensão, 1 por 601, esse vetor y depende do vetor x, e eu vou colocar aqui plot x, y, certo? E ele cria aí esse gráfico aqui, ó, certo? Esse gráfico também pode ser alterado, é a mesma coisa. Eu posso colocar todas aquelas informações para alterar o gráfico. Vou colocar umas informações bem simples, só para a gente não deixar o vídeo muito longo. Então, plot XY, vou colocar aqui uma linha pontilhada, é esse símbolo aqui, 2 pontos, e vou colocar ela na cor azul, eu acho que fica, opa, G é o verde, B é o azul, eu acho que já fica legal, e vou só dar uma engrossada nela, line width, vou colocar no tamanho 5, certo? Aqui eu já posso dar um enter, e ele cria aí o nosso gráfico com a linha pontilhada, um pouco mais grossa, e na cor azul, certo? Nós vamos dar continuidade ainda falando sobre os gráficos bidimensionais. Acho que vai ter mais uns 3 ou 4 vídeos, certo? No próximo vai ser sobre a função fplot. Então, até o próximo vídeo.